Tira esse menino daqui agora, antes que eu chame a polícia. A voz de Silvana cortou o velório como um chicote. O salão inteiro virou o rosto. Na porta, paralisado, Miguel, 14 anos, tênis furado, calça do abrigo, camiseta manchada. Nas mãos, um envelope amassado contra o peito. À frente, o caixão aberto de Roberto Almeida Sampaio brilhava sob os lustres de cristal. Ao redor, ternos escuros, vestidos de grife, joias que cintilavam mais que as velas. Perfume caro misturado ao cheiro de flores. Miguel, no meio deles, era uma mancha no tapete. Mesmo assim, deu um passo. As pernas tremiam, mas ele não recuou. 8 dias antes, segurara a mão da mãe no hospital e prometera 2 coisas: não desmoronar e entregar aquele envelope. 8 dias desde que ficou órfão, 3 desde que saiu do abrigo São Vicente. Eu preciso ficar, dona... Por favor. A voz saiu fraca, mas audível. Silvana avançou, salto ecoando no mármore. Alta, coque preso, vestido preto caro. Olhou Miguel de cima a baixo como quem... Olha algo que deveria estar na rua. Quem você pensa que é para dizer o que precisa aqui? Rodrigo, chama a segurança. Um rapaz de uns 30 anos, mesmo nariz e olhos claros de Silvana, surgiu atrás dela. Antes que Miguel respondesse, 2 seguranças apareceram pelos lados. Ele recuou até bater nas portas de madeira. Esperem! Miguel ergueu o envelope. Eu só vim me despedir. Minha mãe me deixou essa carta. É sobre ele, apontou para o caixão. É sobre o Roberto. Os seguranças não pararam. O envelope escapou dos dedos de Miguel e deslizou pelo chão até parar diante de um homem grisalho que acabara de entrar. Terno escuro, pasta de couro na mão. O que está acontecendo aqui? A voz grave encheu o salão. Silvana forçou um sorriso. Que bom que chegou, Dr. Mendes. Só estamos tirando um oportunista. O advogado abaixou-se, pegou o envelope e viu o lacre de cera vermelho com um brasão. Por um segundo, o salão inteiro pareceu prender o ar. Soltem o menino. Agora. Dr. Mendes segurou o envelope com as 2 mãos, como se fosse algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. Os olhos correram pelo brasão em relevo na cera vermelha. Silêncio pesado. Nenhum sussurro, nenhum passo. Até os celulares sumiram das mãos dos convidados. Este lacre... Ele ergueu o olhar para Miguel. Onde você conseguiu isso? Miguel respirou fundo. Da minha mãe. Antes de morrer, ela disse que meu pai estava aqui. A palavra pai atravessou o salão como uma blasfêmia. Alguns convidados se entreolharam. Rodrigo deu um passo à frente. Isso é ridículo. Meu pai mal saía de casa. Como um menino de abrigo saberia quem ele é? Não sou oportunista, Miguel respondeu, a voz embargando. Eu só quero que leiam o que ela deixou. Depois eu vou embora. Dr. Mendes avaliou o rosto do garoto, o envelope, o caixão ao fundo. Depois olhou para Silvana. Sugiro que conversemos em particular. Agora. Minutos depois, estavam na sala de reuniões da funerária. Ambiente menor, paredes de madeira escura, mesa oval brilhando sob a luz amarela. Cadeiras de couro que rangiam a cada movimento. Miguel sentou-se na ponta, quase encolhido, ainda segurando o envelope. Silvana tomou a cabeceira como uma rainha irritada. Rodrigo à direita, Débora, a irmã, à esquerda. Abra logo isso. Estamos perdendo tempo. Silvana disparou, batendo as unhas vermelhas na mesa. Miguel olhou para o selo de cera. O mesmo símbolo tatuado discretamente no pulso da mãe. Naquele leito de hospital, 8 dias antes, ela segurou sua mão com dedos magros demais. Miguel, preciso te contar algo que escondi a vida toda. A memória veio como um soco, cheiro de álcool, máquinas apitando, o peito ardendo de medo. Ele piscou de volta ao presente, cercado de estranhos hostis. Abra o envelope, menino. A voz de Dr. Mendes saiu firme, mas não agressiva.
Agora, as mãos de Miguel tremiam quando passaram pelo lacre. O estalo da cera se partindo pareceu um trovão no silêncio da sala. Dentro do envelope havia 3 itens: uma foto antiga, uma carta dobrada e um documento com um timbre dourado que refletia a luz da sala. Miguel engoliu seco, tirou a foto primeiro. O papel era gasto, as bordas amareladas, mas as 2 pessoas na imagem ainda estavam nítidas o suficiente para doer. Sua mãe, jovem, bonita, sorrindo de um jeito que ele não via há anos. Ao lado dela, um homem de terno. O mesmo rosto que agora estava dentro do caixão no salão principal. Rodrigo deu um passo à frente. Posso ver isso? Não. Miguel puxou a foto para o peito como se ela fosse seu último pedaço de chão. Dr. Mendes se aproximou devagar. Posso? Diferente dos outros, sua voz era calma, quase gentil. Miguel hesitou e cedeu. O advogado levantou a foto contra a luz. Olhou o verso. Seu rosto mudou, uma sombra de reconhecimento passando por seus olhos. Continue, Miguel. O menino abriu a carta. A letra de sua mãe, redonda, caprichada, surgia como um abraço que ainda doía demais. Ele engoliu o choro e começou a ler. Meu querido Miguel. Silvana bufou. Rodrigo cruzou os braços. Débora virou os olhos. Miguel continuou firme, mesmo com a voz trêmula. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Sinto muito, meu filho. Seu pai se chama Roberto Almeida Sampaio. O nome caiu como uma bomba. Rodrigo empalideceu. Silvana endureceu como pedra. Dr. Mendes não se moveu. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Trabalhei como secretária na empresa dele. Foi rápido, mas real para mim. Ele nunca soube da sua existência porque eu tive medo. Medo da esposa dele, medo da rejeição, medo de destruir sua vida antes mesmo de ela começar. As mãos de Miguel tremiam. Mesmo assim, ele virou a próxima parte. Junto desta carta deixo um exame de DNA. Fiz escondido quando você tinha 3 anos. Eu precisava de certeza, caso um dia você precisasse provar a verdade. Rodrigo explodiu. Isso é golpe. Ridículo. Silvana bateu a mão na mesa. Sabia que era chantagem barata. Dr. Mendes ergueu a voz, cortando os dois. Sentem-se. Agora. Eles obedeceram. Miguel colocou o terceiro papel sobre a mesa. Números, gráficos, selos, assinaturas, um resultado que ninguém mais queria encarar. 99,9%. A sala ficou muda. A verdade finalmente tinha rosto, nome, e estava sentada ali com os olhos marejados e o envelope vazio. E agora? Miguel pensou. Agora o mundo nunca mais seria o mesmo. Silvana foi a primeira a quebrar o silêncio, mas não com palavras, com um riso incrivelmente frio, curto, quase um estalo de incredulidade. Não prova nada, nada. Essa mulher, ela pode ter falsificado tudo. Isso. Dr. Mendes se endireitou, o rosto severo. Senhora Silvana, este laboratório é um dos mais respeitados do país. Este selo aqui, ele apontou para a marca d'água no canto do laudo, é impossível de falsificar sem deixar rastros. Recomendo fortemente que a senhora se acalme. Rodrigo esfregou as mãos no rosto como quem tenta acordar de um pesadelo. Isso só pode ser uma armação. Meu pai jamais... Você não percebe? Miguel interrompeu, a voz baixa, mas afiada como vidro. Eu não pedi nada. Nada. Eu só queria conhecer meu pai. Os olhos de Rodrigo tremeram. Silvana, porém, continuava rígida, rosto vermelho, respiração pesada. Você acha que uma funcionária qualquer poderia simplesmente... Não fale dela assim. A frase saiu de Miguel antes que ele conseguisse impedir. Silvana arregalou os olhos. O menino continuou sem recuar. Minha mãe trabalhou a vida inteira. Nunca pediu nada. Nunca procurou vocês. Se tivesse procurado, seria para fugir, não para ganhar dinheiro. Débora, que até então só observava.
Inclinou-se para a frente, a voz menos ácida que a da irmã. Mas por que ela nunca contou a ele? Por que esconder algo assim? Miguel apertou o envelope vazio entre os dedos, como se ainda houvesse algo ali dentro, porque ela tinha medo. Medo de ser julgada, medo de que eu fosse atrás, medo de sofrer mais ainda. Rodrigo balançou a cabeça, como se tudo estivesse finalmente se encaixando. Foi então que Dr. Mendes pigarreou. Ah, um detalhe que vocês precisam saber. Todos olharam para ele. Miguel sentiu o coração disparar. Roberto, disse o advogado, pausando como quem escolhe cada palavra, descobriu sobre Miguel 3 semanas atrás. Silvana empalideceu. Rodrigo ficou imóvel. Débora levou a mão à boca. Miguel sentiu o mundo girar. 3 semanas. Seu pai soubera da sua existência havia menos de um mês. Dr. Mendes continuou, a voz baixa, quase um lamento. Ele me procurou desesperado. Pediu ajuda. Queria encontrá-lo, mas não sabia como. Miguel fechou os olhos por um instante. O peso da frase caiu como pedra em sua alma. Seu pai sabia, mas não chegou a tempo. A respiração de Miguel falhou por um segundo. 3 semanas. Era isso. Seu pai tinha descoberto sobre ele 3 semanas antes de morrer. O tempo de uma febre, de um mês de aulas, de uma vida inteira perdida por centímetros. Rodrigo foi o primeiro a reagir, mas não com raiva, com choque. Como assim? Descobriu? Quem contou? Dr. Mendes cruzou as mãos atrás das costas, olhando para cada um deles como se carregasse um segredo. Pesado demais. Roberto estava revisando pastas antigas da empresa, documentos, fotos, registros de funcionários. Ele guardava tudo e encontrou isso. Ele tirou um papel da pasta, uma ficha de funcionário antiga, Carla Souza dos Santos. O mundo de Miguel pareceu parar. O nome completo da mãe, o nome que ele raramente ouvia alguém pronunciar. Rodrigo e Débora se inclinaram sobre a mesa. Silvana ficou imóvel, petrificada no próprio orgulho. Junto da ficha havia uma fotografia. Continuou o advogado. Uma foto do fim de ano da empresa. Roberto e Carla. E ele lembrou. Ele fez as contas na hora. Silvana apertou o braço da cadeira com tanta força que as articulações branquearam. E então? Rodrigo insistiu. O que ele fez depois? Dr. Mendes respirou fundo. Contratou um investigador particular. Encontrou Carla em 2 semanas. Encontrou Miguel também. Miguel sentiu um arrepio subir pela nuca. Seu pai tinha visto fotos dele. Sabia onde estudava. Sabia onde morava. Sabia da doença da mãe. Ele sabia que minha mãe estava morrendo? Miguel perguntou, a voz mal saindo. Sabia. E ficou arrasado. A frase caiu sobre ele como neve fria. Miguel fechou os olhos. Viu sua mãe fraca no hospital, segurando sua mão, escondendo a dor. Seu pai, em algum escritório luxuoso, descobrindo que tinha um filho e que a mulher que ele amou estava morrendo. Por que ele não foi até lá? A pergunta escapou da boca de Miguel como um soluço. Por quê? Dr. Mendes baixou o olhar, como quem carrega culpa própria, porque eu disse para ele esperar. Silvana levantou a cabeça bruscamente. Rodrigo arregalou os olhos. Miguel sentiu o chão sumir. Esperar? Esperar o quê? Eu disse que ele precisava de provas, continuou o advogado, voz trêmula. Sua mãe estava muito frágil. O caso era delicado. Eu achei que seria melhor esperar o momento certo para conversar. Miguel bateu a mão na mesa. O momento certo era quando ela estava viva. Era quando eu... A voz dele se desfez num sussurro quebrado. Dr. Mendes não... Tentou se defender. Seu pai estava juntando coragem para ir. Estava prestes a procurá-lo. Mas... O coração dele falhou antes. Infarto fulminante no escritório. Sozinho. Silêncio. Um silêncio denso, brutal, devastador. Miguel sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse puxado o ar de dentro dele à força.
Seu pai tinha tentado, tarde demais para todos. A sala parecia pequena demais para tanta verdade. Miguel encarava a mesa, tentando controlar a respiração, mas o peito ardia, como se algo estivesse desmoronando por dentro. Ele não sabia se estava com raiva do pai, de Dr. Mendes, do destino, ou de tudo ao mesmo tempo. Silvana, porém, encontrou forças na própria amargura. "Então é isso?" ela disse, a voz fria como mármore. "Meu marido, um homem exemplar, descobre um filho bastardo e corre para um advogado antes de vir falar comigo?" Dr. Mendes ergueu o rosto devagar, como quem escolhe entre ignorar ou destruir. "Ele não correu para mim, senhora Silvana. Ele caiu." Desesperado, pedindo ajuda, Rodrigo passou as mãos pelo rosto, tenso. Mas, se ele queria encontrá-lo, por que ninguém me contou? Por que guardar segredo até agora? Porque ele tinha medo da sua reação, respondeu o advogado com firmeza. E medo da reação de sua mãe. Silvana abriu a boca para retrucar, mas nada saiu. Era como se a frase tivesse perfurado sua armadura. Miguel ergueu os olhos devagar. E ele deixou alguma coisa? Algo para mim? Uma carta? Um bilhete? Qualquer coisa. O advogado hesitou por um instante. Depois abriu a pasta lentamente, como se estivesse revelando algo sagrado. Sim, ele deixou. Mas só deveria ser entregue se você viesse ao velório com o envelope da sua mãe. Miguel piscou confuso. Por quê? Porque, disse Dr. Mendes, isso mostraria que você não veio atrás de dinheiro. Mostraria que veio atrás da verdade. O silêncio voltou a tomar a sala, pesado, quase físico. Até Silvana parecia incapaz de falar. Rodrigo encarava Miguel como se visse outra pessoa. Débora apertou as mãos sobre o colo, emocionada. Mas havia mais. Dr. Mendes respirou fundo, como quem se prepara para acender dinamite. Há outra coisa que precisam saber. Roberto deixou instruções formais, instruções muito específicas. Silvana se endireitou na cadeira, olhos estreitos. Instruções sobre o quê? O advogado pousou a mão sobre um conjunto de documentos lacrados. Sobre o futuro do Miguel, sobre o testamento, sobre o que acontece se a família rejeitá-lo. A temperatura da sala pareceu cair. Até o ar ficou pesado. Miguel sentiu um arrepio percorrer a espinha. Alguma coisa estava prestes a mudar tudo. Outra vez. Dr. Mendes colocou os documentos lacrados sobre a mesa com um cuidado quase cerimonial. A luz dourada da sala refletiu no papel grosso, e Miguel teve a sensação de que estava diante de algo que mudaria o rumo de sua vida mais uma vez, e talvez para sempre. O advogado respirou fundo. Roberto alterou o testamento há exatamente 3 semanas. No mesmo dia em que descobriu sobre você, a frase pairou no ar como pólvora prestes a explodir. Rodrigo ficou rígido. Silvana cerrou os dentes, esperando o golpe. Ele fez isso porque sabia que o tempo era curto, continuou o Dr. Mendes, e porque temia não conseguir alcançá-lo pessoalmente. Então, o que ele decidiu? Rodrigo perguntou, a voz baixa, quase rouca. O advogado abriu o primeiro envelope. Roberto reconheceu Miguel como filho legítimo. Silvana prendeu a respiração como se tivesse levado um tapa. Rodrigo engoliu. Seco. Débora levou a mão ao peito. Miguel permaneceu imóvel. A palavra legítimo ecoou dentro dele como um trovão. Pesado, quente, real. Pela primeira vez desde que entrara naquele velório, algo dentro dele pareceu se ajeitar, como se finalmente ocupasse o lugar que sempre existiu, mesmo que ele não soubesse. Mas o advogado ainda não tinha terminado. Há uma cláusula adicional, disse ele, puxando outro papel selado. Uma cláusula criada especificamente para proteger você. Silvana se inclinou para frente, alerta como um animal encurralado. Que cláusula? Dr. Mendes leu devagar, palavra por palavra, sem desviar o olhar.
Caso Miguel seja alvo de hostilidade, rejeição ou negligência por parte de qualquer membro da família Sampaio, a herança destinada a eles será reduzida ou anulada e sua porcentagem será transferida ao meu filho Miguel. Silêncio absoluto. Nem respiração. Nada. Rodrigo ficou branco. Débora arregalou os olhos. Silvana virou uma estátua de puro choque. Isso significa, concluiu o advogado, que se o menino não for tratado com dignidade, ele se tornará o maior acionista da empresa. Miguel sentiu o coração bater tão forte que quase doeu. Ele não queria poder. Ele queria ter tido um pai. Mas agora, o futuro inteiro da família dependia de como tratariam o menino que eles tentaram expulsar do velório minutos antes. Meu Deus! Rodrigo sussurrou. Isso é loucura. Silvana explodiu, mas a voz dela já não tinha mais a força de antes. Miguel apenas baixou o olhar, tentando entender como um garoto sozinho, com um envelope amassado na mão, havia se tornado a peça central de um império que até ontem nem sabia que existia. E o pior, ou o melhor, é que aquilo era só o começo. Silvana levantou-se tão rápido que a cadeira quase tombou. O rosto dela estava vermelho, mas não de raiva. Era pânico. Pânico puro, cru, inevitável. A mulher que minutos antes mandara expulsar Miguel do velório, agora encarava o advogado como se estivesse diante de uma sentença de morte. Isso não pode ser legal, ela gritou, a voz embargando. Roberto jamais colocaria tudo nas mãos desse menino, Miguel completou, sem elevar a voz. Silêncio. Um silêncio que cortou mais fundo que qualquer grito. Débora respirou fundo, quase num sussurro. Silvana, ele só tem 14 anos. Não fala assim, mas a irmã não a ouviu. O desespero já tinha tomado conta. Ela virou para Rodrigo como quem busca um aliado. Você ouviu isso? Se a gente não tratar bem, ele toma a empresa inteira. Você tem ideia do que isso significa? Rodrigo não respondeu imediatamente. Ele observou Miguel. E Miguel viu, pela primeira vez, não ódio, mas humanidade. Uma fresta minúscula, sim, mas estava ali. Significa... Rodrigo começou devagar, que o pai tinha medo. Silvana girou o corpo. Medo de quê? Medo do que nós faríamos com ele. As palavras bateram na sala como vento frio. Dr. Mendes fechou os documentos com cuidado e pousou a pasta sobre a mesa. Roberto conhecia cada um de vocês, disse ele calmamente. Sabia como reagiriam, por isso tomou medidas, não para punir, para proteger. Miguel arregalou os olhos quando o advogado adicionou. E há ainda outra instrução, uma última. Silvana praticamente avançou sobre a mesa. Que instrução? Dr. Mendes abriu o envelope menor, o único que ainda não tinha sido tocado. Roberto pediu que Miguel fosse acolhido pela família. Acolhido de verdade. Rodrigo franziu o senho. O que isso quer dizer exatamente? O advogado leu. A família deve prover casa, educação, orientação e ambiente saudável. Miguel não pode, em hipótese alguma, ser deixado sozinho ou tratado como um estranho. Miguel sentiu o ar sumir do pulmão. Sozinho. Era exatamente o que ele sempre tinha sido. E se não aceitarmos? Silvana perguntou, voz fria. Dr. Mendes levantou o olhar com suavidade cruel. Então Miguel herda 40% da empresa imediatamente e vocês, nada. Um som abafado escapou de Débora. Rodrigo precisou se segurar na mesa. Silvana empalideceu tanto que parecia prestes a desmaiar. Miguel permaneceu quieto. Tinha aprendido a sobreviver no silêncio. Aquela família inteira tremia por causa dele. E ele só queria ter dito pai uma vez. E então? Dr. Mendes perguntou, medindo cada rosto. O que vocês decidem? A resposta ainda não veio, mas a guerra já tinha começado. A tensão na sala era tão densa que parecia possível tocá-la.
Silvana olhava para os papéis como se fossem serpentes prontas para atacar. Rodrigo passava a mão pelo cabelo repetidamente, um gesto automático de quem tenta reorganizar a própria cabeça. Débora, silenciosa, tinha os olhos marejados, talvez pela primeira vez entendendo o tamanho do que estava acontecendo. Miguel observava tudo sem mover um músculo. Ele parecia pequeno naquela cadeira de couro, mas havia algo novo ao redor dele. Não poder, não arrogância, era verdade. A verdade tinha peso e finalmente estava do lado dele. Silvana respirou fundo, endireitou a coluna e perguntou com a voz mais calculada que conseguiu reunir. E o que exatamente significa acolhê-lo? Dr. Mendes abriu outro documento, mais fino. Significa que Miguel terá moradia garantida, matrícula em escola particular, acompanhamento psicológico, alimentação, cuidados diários, supervisão, tudo o que um adolescente de sua idade precisa. Rodrigo franziu o senho. Supervisão? Sim, o advogado respondeu. Nada de deixá-lo vivendo sozinho em um apartamento, sem ninguém. Isso seria interpretado como negligência. Miguel sentiu o estômago se apertar. A verdade era que ele já estava sozinho, dormia sozinho, comia sozinho, arrumava a casa sozinho. Ninguém perguntava se ele tinha febre, se precisava de caderno novo, se estava com medo. E se vocês não cumprirem essas responsabilidades, continuou o advogado, a cláusula se ativa automaticamente. Silvana golpeou a mesa com a palma da mão. Isso é um absurdo. Roberto nunca confiaria nossa empresa a um menino. O advogado virou o rosto lentamente. Senhora Silvana, Roberto confiou o que havia de mais valioso nele, a própria consciência. Silvana ficou sem resposta. Rodrigo abaixou o olhar. Foi Débora quem quebrou o silêncio, com uma pergunta que ninguém esperava. Miguel, o que você quer? Ele levantou os olhos devagar. Não havia ódio ali, nem ambição, só um menino cansado demais para fingir algo diferente. Eu não quero nada do que vocês têm, ele disse num fio de voz firme. Não quero casa grande, não quero empresa, não quero dinheiro. Rodrigo ergueu a cabeça, surpreso. Silvana franziu o senho. Miguel respirou fundo. Queria ter conhecido meu pai. Só isso. A confissão caiu na sala como um lamento que ninguém soube receber. Débora enxugou uma lágrima. Rodrigo mordeu o lábio inferior. Silvana desviou o olhar por um segundo. Apenas um, mas suficiente para mostrar uma rachadura. Miguel continuou. Se vocês me tratassem como gente, já estaria bom. O silêncio que seguiu foi tão profundo que até o ar pareceu cansado. Foi então que Dr. Mendes pegou a última pasta. Ainda falta o mais importante. Todos o encararam. Até Miguel se endireitou. O advogado abriu o envelope branco, aquele com o nome de Miguel escrito à mão. Seu pai deixou uma carta para você. Miguel sentiu o coração falhar. Uma carta do pai que nunca conheceu, e ele pediu, Dr. Mendes completou, que você lesse em voz alta. A sala inteira prendeu a respiração. Miguel segurou o envelope com as duas mãos, mãos que tremiam, e começou a abrir. O envelope se abriu devagar, como se rasgar aquele papel fosse rasgar também o pouco de proteção emocional que Miguel ainda tinha. Dentro havia 2 folhas de papel fino, dobradas com cuidado. A letra era trêmula, mas firme, a mão de um homem tentando escrever mais do que o coração permitia. Miguel respirou fundo, sentiu o nó na garganta apertar e começou a ler. Meu querido Miguel... A voz dele falhou na primeira frase. Mas ele continuou mesmo assim, até porque pela primeira vez tinha algo do pai nas mãos. Algo feito para ele. Se você está lendo esta carta, significa que eu falhei. Falhei em te encontrar a tempo. Falhei em ser o pai que deveria ter sido. Falhei em dar a você o que sempre mereceu.
presença, proteção e amor. Rodrigo abaixou a cabeça. Débora chorava silenciosamente. Silvana permanecia rígida, mas os olhos estavam marejados, mesmo que ela jamais admitisse. Miguel manteve a voz trêmula, mas firme. Quando vi sua foto pela primeira vez, soube imediatamente. Não precisei de DNA. Você tem a coragem da sua mãe nos olhos. A verdade é que eu passei a vida sendo um covarde. Fui fraco quando deveria ter sido homem. E vocês dois pagaram o preço. O silêncio era tão profundo que até a luz parecia mais lenta. Se eu tivesse tido mais um dia, só um, eu teria te procurado. Teria dito que sinto orgulho de você. Teria dito que queria ter te visto crescer. Teria pedido perdão. Um perdão que eu não mereço, mas que mesmo assim peço. A mão de Miguel tremeu. Uma lágrima caiu sobre o papel. Ele limpou depressa, como se quisesse proteger cada letra. Eu deixo esta herança não para comprar seu afeto, mas para garantir que você nunca mais enfrente o mundo sozinho. Sua mãe fez tudo por você. Agora é minha vez de fazer o pouco que ainda posso. Rodrigo fungou, passando a mão no rosto. Se minha família estiver ouvindo isso, quero pedir uma coisa. Tratem-no como parte de vocês. Não porque o testamento exige, mas porque ele merece. Porque ele é meu filho. E porque eu os criei para serem melhores do que eu fui. Miguel leu a última linha com a voz quebrada. Meu filho, onde quer que a vida te leve, eu estarei com você. Tarde demais, eu sei, mas estarei. Com todo o amor que não tive tempo de te dar. Seu pai, Roberto. Miguel dobrou a carta com cuidado, como se fosse algo vivo. Guardou-a contra o peito. Ninguém falou por longos segundos. Foi Silvana quem quebrou o silêncio. Não com arrogância, não com raiva, mas com algo muito parecido com rendição. Miguel, ela disse, você fica no apartamento, na escola, no que precisar. Rodrigo completou. E não porque somos obrigados, mas porque eu quero tentar fazer isso direito. Quero ser seu irmão. Miguel levantou os olhos devagar. Ele nunca quis fortuna, nunca quis poder. Só queria não estar sozinho no mundo. E ali, naquele momento, percebeu que talvez, só talvez, finalmente não estivesse mais. Dr. Mendes fechou a pasta satisfeito. Bem-vindo à família, Miguel. Desta vez, a palavra não soou vazia. Era o começo de uma vida nova, difícil, imperfeita, mas dele. E quando Miguel deixou a sala, ainda segurando a carta do pai, passou pela porta com a sensação estranha e bonita de que não era mais um intruso no próprio destino. Era, finalmente, alguém que pertencia.